Bom pessoal, eu aqui novamente, professor Caio, professor de Química, vim aqui começar de fato a Química para vocês. Nós falamos que Química é a ciência que estuda tudo, que está em todos os meios, só que a Química aplicada, principalmente no ensino médio, começa a partir daí. Nós hoje veremos a atomística, como vocês podem ver no quadro, e agora a gente vai começar a poder debater um pouco mais sobre os modelos atômicos e a semelhança química. De início, a gente vai ter que se perguntar o que é matéria. Você começou aí a olhar esse vídeo, você pode até ter um preconceito, né? Porque geralmente as pessoas chegam e falam: a química não tem nada a ver com filosofia e tal, mas a gente vai ver logo mais que a química tem muito a ver com filosofia e ela começou a partir daí. Bom, desde o início, os filósofos sempre se perguntaram o que é matéria. E aí a gente pode colocar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no universo. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no universo. A gente vai ver posteriormente que todas as matérias são compostas por átomos, que foram conceitos introduzidos ao longo do tempo e desenvolvidos. Porém, a gente vai começar de uma visão mais ampla. Aí, a gente começa falando sobre formação das substâncias. O que é isso? O que de fato formam as substâncias? A gente tem a visão macro e a visão micro. A visão macro é aquela visão que nós temos dentro de casa, de um copo de leite que a gente aparece. Então, substâncias simples são aquelas que apresentam apenas um composto. Podem ser copos de leite, água, óleo. Isso na visão macro, vale ressaltar. Como a gente pode ver aqui a imagem, que essa é o copo de leite aí aparecendo. E aí, a gente também tem a substância composta, que podem ser duas substâncias em uma só, na qual a gente pode olhar. E aí, a gente pode ter o exemplo aí da água e do óleo, que aparecem aqui na imagem. A gente tem dois compostos. Essa é a visão macro. E daí, a gente parte daquelas ideias de separação de misturas que nós trabalhamos anteriormente. Já agora, na visão micro, na química mais aplicada, a gente tem substâncias simples. O que são substâncias simples? São substâncias formadas por apenas um elemento. Elemento, a gente vai ver isso na tabela periódica mais tarde, mas de antemão são apenas uma letra ou um par de letras como são representados na tabela periódica. Aí nos exemplos, o gás hidrogênio, que é composto por dois átomos de hidrogênio, o gás cloro, composto por dois átomos de gás cloro, e o gás oxigênio, que são compostos por dois elementos de oxigênio. Já nas substâncias compostas, são substâncias que nós temos mais de um elemento na formação delas. Essa é clássica, é a água e o gás carbônico, como vocês já sabem. Eles são formados por, primeiro, a água por dois hidrogênios e um oxigênio, e o gás carbônico, o dióxido de carbono, é formado por dois oxigênios e um carbono. E aí, a gente volta naquela pergunta: o que compõe a matéria em si? Pela teoria vigente de Rutherford e complementada pelo postulado de Bohr, as substâncias são compostas por um conjunto de átomos. E esse conjunto de átomos forma um conjunto de moléculas. Aí na imagem nós temos uma representação nítida do postulado de Rutherford-Bohr, onde temos o núcleo, que mais tarde nós vamos ver que é composto pelos prótons e os nêutrons, e os elétrons que ficam rodeando o núcleo na eletrosfera. Aí, a partir daí, vamos dar início aos modelos atômicos. Os principais modelos atômicos nós vamos passar aqui para que vocês possam relembrar e poder anotar aí para as questões do Enem ou da UERJ, por exemplo. Uma das primeiras dos modelos atômicos, que não é de fato científico exato, não parte das ciências exatas e sim das ciências filosóficas, foi feito por Demócrito. Demócrito disse que as substâncias são formadas por átomos e é uma partícula indivisível. Por isso o nome átomo. A de não, prefixo de negação, e tomo vem do grego ou do latim, isso vai para a nossa professora de português, que significa indivisível, então partícula não divisível. Logo após, tivemos a transplantação desse modelo para o modelo de Dalton, que era um modelo conhecido por bolas de bilhar.
ele basicamente dizia que os átomos eram partículas maciças sem carga e indivisível também, só que muito menores, porque Demócrito postulou como se fossem coisas um pouco maiores, Dalton partículas um pouco menores. A partir daí vem o modelo de Thomson, que é o modelo da uva passa, do pudim de passa, que foi um modelo depois do de Dalton um pouquinho, e ele postulou que foi um modelo conhecido como pudim de passas. O que foi esse modelo? O pudim de passas não é um pudim, na real, é um manjar de passas, foi erro de tradução. Ele é um doce que dentro dele tem alguns pedaços de uva passa. E segundo Thomson, os átomos eram partículas como essas. Esse modelo foi postulado como pudim de passas, pois Thomson estipulou que os átomos eram partículas positivas com vacâncias negativas, assim como o pudim de passas, que foi um erro de tradução, que estariam falando de manjar de passas. Como assim? O manjar é um doce que dentro dele tem alguns pedaços de uva passa, por isso a analogia com o modelo de Thomson. Logo após veio o modelo de Rutherford, que foi o modelo que postulou que os átomos teriam nuvens eletrônicas, e essa nuvem eletrônica seria a ordem de elétrons orbitando em volta do núcleo que era formado por um próton. Nessa época, Rutherford ainda não tinha postulado o caso de nêutrons. Por quê? Ele sabia que existia algo que estabilizava essas partículas, mas não sabia como. E posteriormente Bohr vai postular isso. Logo, Rutherford foi conhecido como o modelo de nuvens eletrônicas. Os átomos tinham um núcleo e em volta desse núcleo orbitavam os elétrons. Logo após veio o postulado de Bohr, que complementou a teoria de Rutherford. Esse postulado especulou que as camadas das nuvens eletrônicas tinham tantos elétrons equivalentes. Nós temos aí a imagem, não está muito boa, mas só que é uma imagem muito boa para ilustrar o que esses elétrons podiam fazer. Rutherford disse que nas camadas os elétrons não tinham transitividade, porém Bohr postulou que os elétrons tinham transitividade a partir de recebimento de energia. Eles recebiam energia e subiam uma camada de nível de energia. Quando eles perdiam essa energia, eles dispensavam ela em modo de fótons, e esses fótons geram luz. E aí foi postulado o modelo de Bohr. A partir desse modelo, nós podemos utilizar a equação que vocês estão vendo para poder calcular a massa de um átomo. Vamos lembrar, se um átomo é constituído por um núcleo e uma nuvem eletrônica, o que vai ter massa seria aquilo que não está se movendo, os prótons e os nêutrons, que foi descoberto por Bohr. Logo, a massa atômica de um átomo é dada por soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Quando esse átomo é um elemento estável, o número de prótons, de nêutrons e de elétrons são iguais. Só que isso não é uma regra. Depois podemos ter a representação química desses elementos. Nós vamos ver mais à frente sobre a tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos são mostrados em função dos seus números atômicos. Ele é crescente da esquerda para a direita e de baixo para cima. Veremos isso mais adiante. Porém, o que nos importa agora é a representação desses elementos soltos, assim. Como na imagem podemos ver, temos o símbolo químico do elemento, que são as iniciais de dois elementos em latim, o número atômico em cima, a massa atômica, perdão, em cima, e o número atômico embaixo. Como sabemos, a massa atômica é dada pela soma dos prótons e dos nêutrons, e o número atômico é o número de nêutrons, que consequentemente é o número de elétrons, e consequentemente é o número de prótons, quando estável. E pelo postulado de Bohr, nós temos que cada camada eletrônica tem certa quantidade de elétrons máxima. O que é isso? Cada camada tem um número máximo de elétrons.
E aí nós temos essa representação. Sugiro que vocês tirem um print e anotem isso, porque é importante e pode melhorar seu entendimento. E aí, a maioria dos elementos na tabela periódica podem formar íons. O que é isso? É a polarização de cada elemento. Quando o elemento está estável e ganha um elétron, ele se torna um íon negativo, logo um ânion, como você pode ver aí, o cloro. Quando esse elemento perde um elétron, ele fica positivo, porque seu número de elétrons está diferente do número de prótons. Logo ele vira um cátion positivo, um íon positivo, que aí se denomina cátion. A partir desses conceitos, nós podemos trabalhar o conceito de semelhança química. O que é isso? São as relações entre dois ou mais elementos. Nós temos 4 semelhanças químicas: os isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Primeiro, o que são isótopos? Macete. Você viu isótopo, você vai lembrar de quê? Prótons, ou seja, iso igual, topos, prótons. Logo, isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons. Isso é bastante comum quando a gente fala de elementos radioativos, que é uma matéria mais à frente também. A gente pode ver que no carbono a gente tem 3 tipos de isótopos: os isótopos 11, 12, 13 e o 14, que faz a datação pela carbono 14. Como vocês devem saber, para descobrir fósseis e algumas datação de múmias e tal. Logo, os isótopos são elementos com o mesmo número de prótons. Os isótonos são elementos com o mesmo número de nêutrons. Por isso, os isótonos, quando você lembrar de isótonos, lembra de nêutrons. Isóbaros são os elementos com os mesmos números de massa. Vale ressaltar que isótonos não necessariamente precisam ser os mesmos elementos. Por exemplo, carbono, pode ser carbono e boro. E os isóbaros também não precisam ser os mesmos elementos. A gente tem isso geralmente a relação entre um elemento no estado fundamental e um elemento íon. E os isoeletrônicos ou isoelétrons são elementos que possuem o mesmo número de elétrons. E isso também é visto quando a gente compara, por exemplo, um metal alcalino, veremos mais à frente, e um gás nobre. Quando os metais alcalinos geralmente perdem os elétrons que eles podem doar, eles ficam com configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Por isso, ele é isoeletrônico do gás nobre. Temos aí as imagens do isótopo de carbono. Depois temos as imagens de isótopos de nêutrons, como vocês podem ver, do berílio e do boro. E temos aqui o do bário, os isóbaros, na real, que é de argônio e cálcio. Como vocês podem ver lá em cima, a massa atômica deles são semelhantes. E os isoeletrônicos, que são a relação entre os íons de sódio, com um próton, com um elétron perdido, o íon de oxigênio, com 2 elétrons perdidos, e o gás nobre neon. E aí, como vocês podem ver, a relação entre o íon sódio, quando ele perde um elétron, o íon oxigênio, quando ele ganha 2 elétrons, e o gás nobre neônio. Como vocês podem ver a relação, o íon sódio tem 11 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons. O íon oxigênio, quando ganha 2 elétrons, ele tem 8 prótons, 8 nêutrons e 10 elétrons. O gás neônio, quando ele está em seu estado fundamental, ele tem 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons. Agora, para a gente finalizar a nossa primeira parte da aula, temos os exercícios. Aí temos o primeiro exercício. Os átomos de cloro e cálcio são considerados, que é na verdade a semelhança química entre os átomos. Primeiro, eles estão em formas de íons? Não, porque não temos cargas em cima, então podemos cortar a letra E. Isoeletrônicos, vamos ver. Pelo que a gente vê no símbolo químico do cloro, ele tem 17 prótons. Como ele está no seu estado fundamental, ele tem 17 elétrons. Logo, ele tem 17 elétrons. E assim como o cálcio também está no seu estado fundamental, porque não é um íon,
Logo, ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Então, ele é um... Então, ele também possui... Ele também possui... Não, ele possui 20 elétrons. 1, 2, 3. E aí, quando a gente vê o elemento cálcio, ele tem 20 elétrons. Logo, não podemos considerar a letra D. Logo, como a gente pode ver, o cálcio tem 20 elétrons. Então, ele não é isoeletrônico do cloro. Isótopos, eles não são, porque não são dos mesmos elementos. Para ser isótopo, tem que ser o mesmo elemento. E aí, nos sobrou isóbaros e isótonos. Isóbaros são elementos com o mesmo número de massa atômica. A gente vê por cima no sinal que no cloro ele tem 37 de massa atômica e o cálcio tem 40 de massa atômica. E nos logo eles não são isóbaros. E por último, isótonos, que é a resposta correta. Como a gente pode fazer isso? A gente sabe que o cloro tem 17 de número atômico, logo seus prótons são 17 também. O cálcio tem 20 de número atômico, logo seus prótons são 20 também. Pela equaçãozinha que a gente tem ali, a gente pode ver que massa é igual a somatório de prótons com somatório de nêutrons. Como o cloro tem 17 prótons e 37 de massa atômica, nós sabemos que os nêutrons dele são 20. O cálcio, como tem 40 de massa atômica e 20 prótons, o número de nêutrons dele são 20. Logo, os números de nêutrons de cloro e de cálcio são semelhantes, por isso isótonos. Então 2. Segundo exercício, considerando que o número de magnésio o número atômico do magnésio seja 12, qual o valor da sua massa atômica? Quando a gente tem o número atômico do magnésio sendo 12 e supondo que ele esteja na sua forma mais estável, logo ele tem 12 elétrons, 12 nêutrons e 12 prótons, a gente basta fazer aquela soma da nossa equação. Massa atômica é igual a somatório de prótons com somatório de nêutrons. Por isso, 12 mais 12 igual a 24, letra C. Terminamos então por aqui a primeira parte da atomística. Na próxima parte faremos as questões de distribuição eletrônica. Fique ligado no canal, curte, compartilha, manda para a avó, para a mãe, para todo mundo e até mais.